Olá, ouvintes da Capital FM e internautas que acompanham o Preto no Branco pelo blog datero.com.br. Ontem, o Brasil começou a viver um dia histórico no Supremo Tribunal Federal com o relatório do ministro Barroso colocando fim no foro privilegiado. Colocando fim, não, mas regulamentando a questão do foro privilegiado. Estabeleceu o ministro Barroso, acompanhando o parecer do Ministério Público Federal, que o cidadão, para ter foro, ele tem foro, o foro é chamado assim, é foro por prerrogativa de função. Aí o cidadão se elege senador da República e, antes de ser senador, cometeu um assassinato. Ele não cometeu assassinato porque ele era senador. Ele só será protegido, na opinião do relator, quer dizer, só vai ter o foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal se o ato cometido for durante o exercício do mandato. O foro é para proteger o exercício do mandato. Só para dar um exemplo, o ministro Brairo Bage, quer como ministro, quer como senador da República, tem como foro por prerrogativa de função o Supremo Tribunal Federal. Mas ele está sendo acusado de ter recebido propina na campanha eleitoral da reeleição. O que isso tem a ver com a função de senador da República e de ministro do Supremo Tribunal Federal? Nada. Portanto, ele não teria que ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Essa regulamentação da questão do foro, segundo o ministro Barroso, servirá para desafogar o Supremo. O Supremo não pode ficar acumulando essas centenas e, quiçá, até milhares de processos. Porque agora são centenas de políticos que serão processados na Lava Jato. E se for fazer uma análise como quer o ministro Barroso do foro, nem sempre a atitude deles foi tomada durante o exercício do mandato. Eu creio que a regulamentação da questão do foro, ela desafoga o Supremo, deixa mais ágil o Poder Judiciário e deixa a sociedade com mais disposição e possibilidade de cobrar justiça por parte do Poder Judiciário brasileiro. No mesmo dia, na mesma data, na mesma hora, só que em outro local, no Senado da República, o Senado também aprovou o fim do foro por prerrogativa de função. Aí a aprovação do Senado é uma aprovação que agrada mais a população brasileira. O Senado está acabando com todo o foro. O ministro Barroso está regulamentando o foro por prerrogativa de função de todas as autoridades. São 35 mil autoridades do Brasil que têm prerrogativa de foro. O Senado está acabando com todos os foros. Só os presidentes de poderes é que teriam foro por prerrogativa de função. Por exemplo, o presidente do Supremo Tribunal Federal continua tendo como foro o Supremo Tribunal Federal. O presidente da Câmara dos Deputados continua como tendo foro o Supremo Tribunal Federal. O presidente da República e o presidente do Senado, da mesma forma. Os outros senadores todos vai ser julgado pelo juiz de primeira instância. Os ministros do Supremo Tribunal Federal vão ser julgados pelo juiz de primeira instância. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça vão ser julgados pelo juiz de primeira instância. É óbvio que isso funcionaria melhor. Aí as pessoas falam assim,
Mas um desembargador pode ser julgado por um juiz? Pode, é assim que é nos Estados Unidos. Um ministro do Supremo pode ser julgado por um juiz? Pode. É assim que é nos Estados Unidos, não tem problema nenhum. E depois ele recorre e vai para o duplo grau de jurisdição. Essa é a proposta do Senado. E já foi aprovada em segunda votação. Resta saber agora se a Câmara dos Deputados também aprovará essa proposta. Se aprovar, põe por terra até a votação do Supremo Tribunal, porque é mais radical, inclusive, do que a proposta do ministro Barroso. Mas seja pela proposta do ministro Barroso, seja pela proposta que está em votação no Congresso, a população já se prepara para comemorar o fim do foro por prerrogativa de função. Esta é uma excrescência. E aí nós vamos testar o juizado da primeira instância e o juizado da segunda instância. É isso aí.